Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Começando mais um Café com Galvão, com mais uma das santas crises que nós temos que administrar nesse governo anômalo do Bolsonaro. Uma boa noite a todos. Peço a você, meu amigo, minha amiga, que se possível for, compartilhe nossa live. Boa noite, Evandro. Já estou vendo o Evandro Tavares. Você chegando, me dê um alô, por favor. Boa noite, Evandro. Botou um barbudinho aqui. Tiesco, é isso? Tiesco, bem-vindo. Peço a vocês que compartilhem, por favor, nossa live no seu Facebook, no seu Twitter. Enfim, compartilhe, tá certo? Muito obrigado. Nós vamos hoje falar sobre a possível volta do Lula, né? A atividade política, né? E vamos falar também do quase golpe que aconteceu em maio no governo Bolsonaro. Ia dar um golpe de Estado. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Antes de mais nada, eu queria pedir a você um minuto da sua atenção antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje. Faleceu ontem um dos grandes líderes do Xingu, o cacique Aritana Iaualapiti. O Aritana, para quem não conhece, tem a mesma estatura do Raoni, né? Conhecido no Brasil e fora do Brasil. Mais um indígena entre os quase 1000 que já morreram de Covid-19 pelo descaso das autoridades brasileiras para com a população e para com os nossos irmãos indígenas. Essa questão das mortes dos indígenas, essa negligência, o que está por trás são glebas e glebas de terras pertencentes aos indígenas. Na verdade, sob sua custódia, são terras brasileiras, são florestas, são matas, são rios que estão sob a custódia dos nossos irmãos indígenas e só estão de pé por causa da capacidade que eles têm de preservar o meio ambiente, da consciência ambiental que eles têm de preservar o meio ambiente. E essa história de preservação do meio ambiente não é nada esotérico, vamos salvar as baleias, vamos salvar o mico-leão. Não, é muito mais profundo que isso. O que está ocorrendo, por exemplo, agora no Pantanal, esses incêndios todos, é por causa da mudança do ciclo das chuvas, devido às queimadas na Amazônia. Portanto, os nossos irmãos indígenas são muito importantes na preservação, inclusive, do ciclo das chuvas aí, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. O ser humano não está se apercebendo que a ganância do capitalismo está destruindo a casa onde ele mora. O Aritana não era tão somente mais um indígena, ele era um grande líder indígena, uma pessoa respeitada no Xingu, respeitada fora dele. Foi um grande guerreiro indígena, nunca perdeu uma luta uca-uca, que é a luta dos xinguanos. E além disso, era um homem de fino trato, de bom trato, um grande líder que vai deixar um exemplo, não só para os irmãos xinguanos, os nossos irmãos indígenas, mas também para todos os indígenas do Brasil e para todos os brasileiros e também para o mundo. Nosso líder indígena, Aritana, que descanse em paz, que a luz divina o conduza por um lugar de bom descanso. Cumpriste bem a sua tarefa. Obrigado por tudo. Bom, vamos continuar, né? Fonte é o jornal O Globo.
Hoje, o Merval de Souza, que é um articulista do Jornal o Globo, é um comentarista do Jornal o Globo, da Globo News, cara de direita mesmo, era o cara que dizia que o Lula ia fugir na época da prisão dele, enfim, é um cara anti-PT, anti-esquerda, anti qualquer coisa progressista. E quando ele escreveu sua coluna hoje, causou surpresa para alguns, mas para outros não. Por quê? Porque ele fala, ele que fez uma campanha aberta pelo impeachment da Dilma, ele repercute o que aconteceu na segunda turma do Supremo Tribunal, né, reconhecendo, por exemplo, a parcialidade do Moro na questão da eleição de 2018, quando este requenta uma denúncia do Palocci e, há dias da eleição, na verdade 5 dias antes da eleição, divulga para a imprensa, impactando negativamente na campanha do Haddad, né, na campanha do Haddad, na eleição do Haddad, né, fazendo uma propaganda indireta para o Bolsonaro. E a história a gente já conhece. Logo depois da vitória, ele me vai ser ministro do Bolsonaro. E deu no que deu. E deu no que deu. Moro quer dar uma de isentão, mas na verdade é o responsável pela eleição do Bolsonaro. Inclusive, entre o primeiro e segundo turno, houve uma conversa entre o Moro e o Bolsonaro, ou alguém dele, já articulando a possibilidade dele ser um super-ministro da Justiça, conjugando as duas pastas, que já haviam sido separadas na época ainda do Temer. Não sei se vocês se lembram. Por favor, quem estiver chegando, manda o seu alô, tá certo? Então, o Moro efetivamente virou ministro dessa superpasta e a história a gente já conhece, né? A gente já conhece. Pois bem, hoje o Merval de Souza, ele reconhece a possibilidade, inclusive, do Lula vir a ser candidato a presidente da República. A defesa do presidente Lula. Boa noite, Madalena Schmidt. Seja bem-vinda, viu? Lucivânia Pereira Andrade, seja bem-vinda também. Quem puder, por favor, compartilhe. Nádia, bem-vinda, Nádia. Então, hoje, é a segunda vez, inclusive, que o jornal O Globo faz... tem um articulista é o comentarista político do jornal, né? Ele faz essa sinalização, né, de apoiamento, de aproximação com o Partido dos Trabalhadores na figura do presidente Lula. A primeira foi há quase um mês e agora, hoje, o Merval diz que reconhece, sim, olha, o Moro realmente foi parcial, o Moro jogou para um lado, o lado que ganhou, inclusive o Moro virou ministro desse lado, né? E, enfim, e a suspeição que há sobre o Moro, e o Moro está com farol baixo, viu? O pessoal está batendo no Moro como se bate em Judas em sábado de aleluia, isso sem querer ofender o Judas, né? Pelo menos o Judas histórico procurou uma forca, né, arrependido de ter traído Cristo, né? Mas falta consciência para alguns Judas de procurar uma forca para se enforcar. É o caso do Moro. Então o Moro efetivamente em baixa, né, e o Lula tendo a possibilidade de ter todo o processo anulado e voltar para a primeira instância, voltar lá para trás e ter de volta os seus direitos políticos que foram retirados.
Quem lê o processo compreende que existiram vários erros, e foram erros, inclusive, assumidos pelo próprio Moro dentro do processo. Não era a comarca do Lula, né, do Moro, o processo do Lula, ele levou para Curitiba dizendo que havia uma relação entre a OAS e a Petrobras. Depois, dentro do processo, dentro dos autos, ele diz que não havia, mas ele não devolve, ele condena sem provas, mas por convicções do Ministério Público, aí entra Dallagnol e tudo, né? O Dallagnol, inclusive, foi contra a ida do Moro para o governo Bolsonaro. Estava lá nas conversas de WhatsApp vazadas, graças a Deus, pela Intercept. Graças a Deus, porque é ali que começou realmente a cair a máscara do Moro. Então, o Moro estava querendo, né, armar aí para ser presidente da República. Eu quero lembrar vocês que os 2 bilhões e 300 milhões da Petrobras que eles fizeram voltar para o Brasil, fez a Petrobras pagar e fizeram voltar para o Brasil, né? Eles queriam criar uma ONG, criar uma OS, criar uma fundação da Lava Jato, o que caiu como uma bomba à época, né? Isso tudo pela Intercept. A Intercept fez vazar isso tudo. E caiu como uma bomba, e eu lembro do Gilmar Mendes dizendo que eles querem formar um fundo eleitoral, né? Criar uma fundação, ter um dinheiro aí para poder beneficiar o Moro. Outra coisa foi que alguns dias atrás, a substituta do Moro, falando, esqueci o nome dela, mas é irrelevante, falando em nome da Lava Jato, outra anomalia, porque o Ministério Público está aqui e o juiz está aqui. Ele é uma parte. Ela não fala em nome de uma parte, em nome do Ministério Público, querendo botar para a questão da Covid, né, fazer campanha eleitoral às custas da morte das pessoas, querendo fazer campanha eleitoral para o Moro, né, 500 milhões de reais que estão lá, né, e aí o governo efetivamente pediu para que fosse para os cofres governamentais, e o governo é quem de fato tem que decidir para onde vai, inclusive para a Covid. Né? O que não pode é uma juíza de primeira instância, né, em nome de uma força-tarefa do Ministério Público, que não cabe a ela, né, dizer para onde tem que ir recurso. Ou seja, mais uma vez, querendo trabalhar politicamente, eleitoralmente. Meu amigo, vai se filiar um partido e vai concorrer, pô. Não use, né, a flauta dos outros para fazer som, tá certo? Agora, é possível realmente que o Lula tenha os seus direitos políticos garantidos? Essa sinalização da Globo mostra que tudo aquilo que o nosso querido, já falecido, Paulo Henrique Amorim chamava de imprensa golpista, PIG, né? Que trabalhou diuturnamente para derrubar a Dilma, né, sem provas, né, porque pedalada fiscal, meu amigo, mudar a interpretação de pedalada para que ela se torne crime para poder retirar uma pessoa do poder, é brincadeira, é brincadeira. Então, aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Rodrigo Maia, no Roda Viva da segunda-feira, fez a pior das declarações, né? Ele disse que a pedalada da Dilma é mais grave do que todos os crimes de responsabilidade. Eu quero agradecer a audiência de vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Que que as pedaladas atribuídas a Dilma é maior que todos os crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Inclusive a questão da Covid, né? Tá deixando o povo morrer, né? Vamos chegar a 100 mil cadáveres, 100 mil pessoas mortas, sem haver nenhum tipo de ação efetiva, uma coordenação nacional, né, da crise da Covid, por incompetência do senhor presidente da República, por sabotagem do senhor presidente da República e por um Ministério da Saúde que não tem ministro há há 2 meses. São 60 dias sem
sem ministro que está lá interino e não entende nada, bolufas da questão da saúde, entendeu? Está sentado lá, não sei porquê, deve ser só pelo salário, né? É brincadeira. Porque o general, seja ele qual for, ele não é um coringa, ele não é formado em tudo, não é conhecedor de todas as coisas. Então, em qualquer buraco, enfia um milico, enfia um general, enfia um militar. Tenho nada contra, mas se você tiver na ativa, meu amigo, não se misture com política, porque isso estraga, isso contamina, inclusive, as Forças Armadas, que é uma política de Estado e não de governo, tá certo? Então, isso fere, inclusive, a ética militar, né? Então, seu Jair que se cuide, porque agora vai entrar, se tudo der certo, um candidato competitivo, um candidato que o povo queria ter escolhido em 2018. Lula já tinha 40% quando a chapa foi impugnada. 40%. Ele ganharia no primeiro turno. Então não tem para fascista e não tem para bolsominion miliciano, entendeu? Agora sim tem um candidato competitivo, né? E eu espero que alguns, né, porque a gente não pode querer crescer em cima da desgraça dos outros. Tem uns candidatos aí, inclusive da esquerda, que ao invés de fazer a crítica política, obviamente um governo de 13 anos, de 14 anos, né, ele tem as suas falhas, né? Ninguém é perfeito, minha gente. Mas você toda hora ficar chamando o cara de ladrão, de vagabundo, disso e daquilo, dizer que é de quadrilha, que é como alguns candidatos, na verdade, um candidato de esquerda gosta de fazer, né? Isso aí é de tentar desconstruir a honra das pessoas. E o que tem feito, o que tem ocorrido agora, é mostrado que o processo em cima do Lula foi um processo lawfare, a utilização do judiciário, a utilização das leis, do normativo, para poder se perseguir politicamente uma pessoa. Foi isso que aconteceu. Não foi nada diferente disso. E as coisas estão se provando a cada dia. Nós vivíamos falando que isso era uma ação estrangeira, que a Lava Jato tinha ligações com a CIA, enfim, com alguma agência de inteligência, e vocês viram que teve provas, a Intercept, mais uma vez, mostrou provas de visitas de agentes do FBI ao Brasil. Fora as visitas que o senhor Moro fazia aos agentes do Estado, né, norte-americano de inteligência, quando ia aos Estados Unidos. Então e tudo isso por uma questão simples. Pré-sal, eu não sei se vocês estavam lembrados, foi aprovado na época do governo Dilma, foi uma guerra dentro do Congresso, as oposições, na verdade, as esquerdas que faziam parte, a base do governo Dilma, conseguiram aprovar, né, dentro do Congresso que uma grande parte dos lucros do pré-sal era para a educação, né, e para a saúde, a educação em todos os níveis e para a saúde. E a gente viu que desde o governo Temer, né, a entrega do pré-sal, a destruição das leis trabalhistas, do regramento das leis do trabalho e agora da previdência no governo fascista do Bolsonaro, levando as pessoas a uma dificuldade grande. Hoje, quem vai se aposentar? Qual é o jovem que está entrando hoje para o mercado de trabalho que vai se aposentar? Isso não existe, isso não vai mais ocorrer, a não ser que a gente resgate. O Brasil hoje é muito mal visto lá fora. Olham para nós como párias do mundo, entre as nações. Isso por quê? Porque as posturas do governo do Brasil, que foi eleito em 18, principalmente no que tange a questão da Covid-19, o maltrato em cima da população,
a falta de socorro, é cada um por si, Deus por todos. Queriam dar R$200 para cada pessoa que estava desempregada. Se não é o Congresso, que não é dos melhores, mas que, enfim, diante do fascismo tem ajudado a socorrer a população, né? Por isso que se paga 600, mas ia ser R$200, e agora ele quer cortar. A questão ambiental, minha gente, a questão ambiental vai fazer, inclusive, que a gente tenha prejuízos na questão do agronegócio. Professora Silvana, bom ver, porque quando vocês estão entrando aqui, aparece o rostinho de vocês. Bom vê-la aqui, viu? Muito agradecido. Então, o governo está sendo visto como um pária. Essa questão das mortes dos indígenas, isso está caindo muito mal lá fora. A destruição da Amazônia nunca, desde que se começou a medir queimadas, nunca se queimou tanta madeira nesse país. Nunca. O cara agora, hoje, tem uma orientação do Ministério do Meio Ambiente para não se perseguir garimpeiros e nem garimpos dentro da Amazônia. Onde isso vai parar? É a tal de passar boiada. Deixa o pessoal preocupado com a Covid e vai passando a boiada. Foi isso que o Salles falou naquela reunião fatídica do dia 22 de abril, aquela reunião ministerial, né? Parecia uma guerra de impropérios e de imbecilidades, de vulgaridades. Essa gente não está à altura da presidência da República e nem do governo central. Eu já fiz parte da alta administração pública do governo federal e não era esse nível não, ó. Não era esse nível de que você não encontra esse nível nem no Baixo Meretrício, com todo respeito às meninas e com todo respeito a quem trabalha naqueles locais. Porque nem lá você via esse nível de desrespeito, né? Você vê um ministro da Fazenda dizendo: vamos vender essa P, chamando o Banco do Brasil de P, pô. Então a gente precisa elevar o nível. E essa questão, que é uma questão política muito forte, é um fato político muito forte, da possibilidade do ex-presidente Lula concorrer, né? Isso mexe com o quadro político desenhado. Quadro político desenhado. Quadro político existente era esse. Era Bolsonaro candidato à reeleição, que é o que ele quer, está fazendo campanha desde o primeiro dia que tomou posse. Já teve de cara a rejeição do cavalo lá no dia da posse, que já empinou e já queria sair correndo dele, né? Até os cavalos têm consciência. Você tem o Dória, né? Você tinha o governador do Rio de Janeiro, que ele está tentando destruir, né? Que é tão fascista quanto ele. É o cara que manda dar tiro na cabeça de moradores de comunidade, porque são pobres e pretos, ou seja, a criminalização da etnia, a criminalização da pobreza, né? É a velha história da política fascista, né? Escravocrata brasileira. Então, são farinhas do mesmo saco, como diz na minha terra. E você tem, além do Dória, além dele, né? Você tinha do lado do centro-esquerda, né? Candidatura do Ciro Gomes, surgindo a candidatura do governador do Maranhão, né? Flávio Dino, grande quadro também, né? E agora com essa possibilidade da candidatura do Lula ter de volta os seus direitos políticos, né? E a candidatura dele à presidência da República. Isso vai mexer no quadro, isso vai mexer, e essa sinalização da própria Globo, das elites, a própria PIG, né? O partido da imprensa golpista, vendo a caca que fez com relação à demonização do PT e do Lula.
Minha gente, ninguém, preste atenção numa coisa que eu vou lhe falar. Ninguém que vem com um discurso muito moralista tem boa moral. Escreve o que eu estou te falando. O discurso moralista é para esconder coisas terríveis. O cara que é muito moralista é ladrão na moita. O cara que é muito moralista, ele comete violência sexual contra a filha. O cara que é muito moralista, né, que cobra muito a moral dos outros, é porque ele não tem. Isso é tudo para esconder, uma capa, entendeu? É uma máscara para esconder a verdade. Aquilo ali é um personagem, tá certo? Gravem isso. E toda vez que satanizam alguém, vai lá ver se a pessoa é o diabo que estão pintando. Porque fizeram o mesmo com o governador Brizola no Rio de Janeiro, que era um homem sério, correto, não tinha conversa torta com o velho Brizola. E o Brizola brigava com gente muito maior do que ele, em matéria de poderio econômico e poderio político. Nunca foi vassalo dos poderosos. Nunca foi vassalo dos poderosos. Que pena que o Brasil não teve o Brizola como presidente da República. Que pena. O país seria outro. O nosso companheiro aqui, Vande Silva, diz: Rafael Galvão, você acha que ele vai se candidatar? Olha, se não tiver nenhuma novidade aí, nenhuma nova armação, eu tenho convicção que o Lula é candidato à presidência da República. Convicção. Isso vem de gente muito próxima dele também, viu? Muita gente acha isso. Ele pode até dizer que não, mas tenho convicção disso. Até porque ele tem um senso de que precisa resolver coisas que estão mal resolvidas nesse país. E esse país perdeu muito. Eu quero dizer a vocês que até a questão da Bolsa Atleta criada no governo Dilma, esse cara tirou essa semana, tirou ontem. Ele está desconstruindo tudo que um partido progressista, aliás, um governo progressista, porque não era só o PT, né? Participou o PCdoB, participou o PDT, participaram outros partidos. Eu queria lembrar vocês também que o PSOL era oposição a Dilma, mas quando houve o golpe em cima da Dilma, eles foram a favor dela, por uma questão de honestidade intelectual. O vice eu não sei, que o vice vai ter que ser feito um acordo, tá certo? Tem que ser feito um acordo. Eu, na minha inocência, no mundo ideal, que eu acho que não vai ocorrer, eu acho que... Obrigado, Rodrigo. Rodrigo Pinheiro, presente, muito obrigado. Eu gostaria muito de ver o Flávio Dino como vice-presidente da República. Tá? Grande quadro, bom gestor, é um cara equilibrado, é um cara articulador, é um cara que abraça, né? Não segrega, abraça, né? Compreende as questões jurídicas, né? Ele, que já foi juiz federal também, né? E compreende tudo que aconteceu no processo do Lula. Então, vem mais coisas por aí. Eu acho que isso agita, eu acho que é importante o Bolsonaro também não se sentir muito confortável, né, aonde está. Ele só deu uma paradinha, não sei se vocês repararam, quando prenderam o Queiroz. Porque o Queiroz sabe tudo, né? Se o Queiroz abrir a boca, no outro dia ele cai. Se o Queiroz abrir a boca, no outro dia, grave isso que eu estou falando, no outro dia, Bolsonaro cai. Porque ele sabe dos podres, sabe dos esquemas, sabe da manha do gato que estava ali, entendeu? Sabe de tudo. Por isso que ele está muito bem cuidado. Veja só, o cara estava lá em Atibaia, escondido na casa lá do advogado do Bolsonaro, e mandando a mulher comprar móveis. Gastou 50 mil reais em móveis. Você que trabalha, você tem 50 mil reais para gastar em móveis à vista?
Quem dirá quem não está trabalhando, um aposentado, um cara que, entendeu? Aposentado da PM, isso é manha do gato, né, meu amigo? Infelizmente, nesse país, né, safadeza e vassalagem são muito bem pagos. Se você é um vassalo, um puxa-saco dos piores, você é muito bem pago. Se você também é um pilantra, ladrão sem vergonha, você é muito bem pago. No Brasil, só trabalhador que ganha mal. Incrível, né? Então, continuando, só para a gente encerrar esse tema, que a gente tem um outro aqui sobre o Bolsonaro também, que foi falado, mas houve pouca repercussão e eu acho que é importante que a gente faça essa reflexão. Mas para encerrar, se eu sou o Bolsonaro, botava as barbas de molho. Porque ele ataca todo mundo que aparenta ser adversário político para a próxima eleição. Mas vai ser um rebuliço ter a presença do Lula. Né? E o Lula, para mim, é o mais forte para ir para o segundo turno. E aí as esquerdas vão ter que se unir. Eu quero conclamar a você que milita em algum partido político para fazer uma reflexão comigo. Eu estava fazendo com o professor Rico Guimarães, no domingo passado, uma análise das candidaturas nas principais capitais do Brasil. E Florianópolis, em Santa Catarina, me surpreendeu porque lá é muito forte o bolsonarismo. Né? O governador de lá abriu antes do tempo a economia, agora está uma calamidade, enfim, tem gente morrendo que está morrendo desnecessariamente. Né? Esses caras tinham que ser responsabilizados por essas mortes. Né? Mas os partidos de esquerda, todos eles estão unidos numa só candidatura. Então vai sair uma candidatura só de todos os partidos de esquerda. Seria o ideal em nível nacional, uma vez que com fascismo não se brinca. Não se brinca com fascismo. Fascismo é um fenômeno. É um fenômeno. Então não brinquem com fascismo. Tá certo? Então, meus queridos, outra notícia interessante foi a revista Piauí. A revista Piauí ela é emitida uma vez por mês, né? Então vem sempre com reportagens muito bem apuradas, muito bem feitas, muito bem escritas, né? E a reportagem dessa semana fala daquele evento que a gente ficou achando que era só conversinha para boi dormir, mas não era, né? Que era a questão do ministro Celso de Mello, né, ter solicitado, pedido ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público, o celular do presidente da República. E ele ficou pau, disse que não ia dar, enfim. E aí veio aquelas declarações do ministro da Segurança Institucional, que disse que podia acontecer algo sair do controle, né, as questões, enfim, todo mundo se lembra desse evento. Só que a gente aqui, inclusive, a posição do presidente da OAB à época foi muito interessante, né, que ele diz para o general Heleno, né, para ele sair de 64 e tentar ajudar em 2020. Né? Foi muito importante essa colocação dele. Mas houve, de fato, uma conversa entre alguns generais que estavam na ativa à época e que eram ministros, mais o general Heleno, mais o presidente da República. E eles falaram e conversaram de forma efetiva na possibilidade seríssima deles mandarem, né, um pelotão lá invadir o Supremo Tribunal Federal e destituírem todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quero lembrar vocês que foi nessa época que a tal da Sara Geromini foi lá com aquele pessoal fazer protesto. Depois um pessoal foi lá, aquele tal de Sena, que era
era terceirizado lá no Ministério da Damares, ganhava para fazer militância, não ia trabalhar, ganhava para fazer militância, ganhava do dinheiro público para fazer militância. Eu nunca trabalhei em coisa pública para militar. Eu trabalhava na coisa pública, fora do meu horário de trabalho, eu fazia minha militância. Isso é uma questão de honestidade. E tudo se dizendo religioso. É crente que o diabo gosta. Religiosos que o Satanás abraça. Então, essa gente, inclusive, jogou fogos de artifícios contra o prédio. Foi no mesmo período em que o general Heleno, que nunca foi um cara democrata, sempre gostou de uma ditadura, tem saudades da ditadura, ama a ditadura, né? Não, nem de democracia fala, que ele começa a tremer, né? Foi o cara, junto com o presidente e mais um outro ministro, que agora não me lembro o nome, mas na época era da Ativa e agora é um careca. Depois eu vejo o nome e falo a vocês. Tá? E eles queriam, de fato, pensaram, de fato, num Estado democrático de direito, botar um batalhão para invadir o Supremo Tribunal Federal. O que é isso? O que é isso, minha gente? Então, não se brinca. O Bolsonaro, com relação a criar uma ditadura no Brasil, ele está no cio. Ele está com a libido explodindo. Ele só quer uma oportunidade. Só abaixou a bola, repito, porque prenderam lá e querem botar ele de novo na cadeia. Querem que ele saia da cadeia, da prisão domiciliar e vá para a cadeia novamente. Vá para Bangu novamente. Tá? Porque prenderam o Queiroz. Então, eu acho que é muito importante que todos nós que somos progressistas, né, todos nós que queremos a democracia, preservamos, né, e louvamos, né, a liberdade, inclusive essa da gente estar aqui reunido. Agora, simultaneamente, somos 36 pessoas conversando, né? Isso aqui vai ficar para muitas outras pessoas, né, assistirem. Depois vamos reproduzir lá na TV Galvão, no YouTube. Não é? Queremos essa liberdade de poder expressar, inclusive, a nossa indignação. Liberdade, isso sem destruir a honra de ninguém, isso sem inventar mentiras, isso sem querer destruir o Estado democrático de direito. Muito pelo contrário. É muito grave, por exemplo, o Ministério da Justiça ter um grupo que é só para tratar de investigar a vida dos outros, investigar professores e policiais federais, né, que são antifascistas. Se o governo quer perseguir os antifascistas, isso é porque o governo é fascista. Parece simplório o que eu estou dizendo, mas a gente tem que dizer o óbvio, porque hoje a gente vive, né, num período em que as pessoas não enxergam o óbvio. Porque os dois pilares de sustentação política fortes, né, vamos botar três. Os três pilares de sustentação forte do governo Bolsonaro são as milícias, e não são só as milícias cariocas, tá? São grupos criminosos que dão sustentação política. Eu quero ver alguém que me desdiga disso, que me desminta disso, porque eu nunca fui deputado estadual e dei para o chefe do escritório do crime medalha Tiradentes. O filho do presidente fez, o senador. Eu nunca fiz rachadinha. O filho do presidente fez. Aliás, teve um outro miliciano que o filho dele, que é vereador, fez homenagem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu nunca fui vizinho de conversar e fazer churrascada com miliciano. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, né,
são as igrejas neopentecostais, né, a utilização da religião, né, e o movimento carismático católico, que eles se utilizam dessa gente para poder manter um curral eleitoral. Um curral eleitoral. Né? Trabalham, votam e mandam projetos contra a população mais pobre, e esse perfil da população mais pobre é que está nessas igrejas, tendo esses pastores, não são a maioria, obviamente, mas são os grandes líderes, né? O Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo, né? Eu não vou falar mais porque você invoca, essa gente aparece, né? E essa gente, essa população, ela é utilizada. São eles que muitas vezes entram aqui e falam impropérios, inclusive para a gente aqui, que a gente vai conversando e vai bloqueando. Né? E o outro pilar são os militares. São os militares. E não são só os militares do Exército, da Aeronáutica, mas principalmente, grave o que eu estou falando, as polícias militares. Não é à toa que ele aprova agora a questão do cara se aposentar com o mesmo valor de salário, tá certo? De quem está na ativa. E com paridade. Aumento para um, vai aumentar para outro. Isso tudo é tentativa de comprar essa gente para a causa bolsonarista. Olha que perigo. Um energúmeno desse, uma pessoa que não tem a menor condição de estar na presidência da República, né? Montando essa rede de influência, essa rede de possibilidades, né, contra a República Brasileira, contra o Estado Democrático de Direito, contra os movimentos populares. Você veja o que eles fizeram até a UNE. Eles queriam, a histórica UNE, que combateu a ditadura, né? Que teve a sua sede incendiada na época da ditadura, teve jovens torturados, mortos, tiveram que ir para o exílio por defenderem a democracia e o Brasil. Até a UNE eles queriam acabar com a história da carteirinha da UNE. E agora, ontem, o ministro da Economia quer acabar com a minha entrada para estudantes, para a questão cultural, ou seja, que o estudante não tem acesso à cultura e que se acabe, né, com a UNE. Então, é importante que a gente tenha noção do que está acontecendo com esse país, que a gente tenha a percepção de que esse país não pode ser essa casa da mãe Joana que o Bolsonaro quer criar, né? Quer criar um Estado desprovido de democracia, de liberdade. Eu sou a favor da democracia muito mais ampla do que o direito de votar e ser votado. Eu sou a favor da democracia racial, que no país diz que tem e não tem. Que são todos terem acessos, né, aos mesmos direitos, todos terem acesso às mesmas oportunidades. Isso não ocorre. A miséria no Brasil tem cor. Ela é parda, ela é negra, ela é miscigenada. Eu sou a favor da democracia econômica. Que não se tenha uma diferença tão grande como no Brasil entre os maiores e os menores salários. Isso é democracia. Agora, o que eu sou contra é um Estado em que sirva como estão servindo aos banqueiros. Por isso que querem a manutenção do Bolsonaro. O próprio Rodrigo Maia, que detesta o Bolsonaro, vive as turras com ele. Não, ele não cometeu nada, deixa ele aí, não vai ter impeachment. Por quê? Porque o Rodrigo Maia trabalha a favor do mercado. Ele veio do mercado financeiro. Né? E tudo que o Bolsonaro faz em favor do mercado, ele aplaude. É óbvio, é o Deus mercado.
Minha gente, na esfera do orçamento, na esfera da arrecadação, 51% da arrecadação brasileira é para pagar juros de dívida que já foram pagas. Então tem uns idiotas, imbecis que entram aqui, que deviam estar lá no Bolsonaro, lá no grupo do blogueiro do Bolsonaro que saiu fugido, né? Deviam estar agarrados nas tetas lá do Weintraub, né? Na barbicha do Weintraub, e entra aqui para nos chamar de comunista. Não sabe nem o que é comunismo, são os analfabetos funcionais, entende? Então vai ler um pouquinho, né? Porque até os caras de direita que têm alguma crítica, eles sabem ler Marx. Agora tem gente que nunca ouviu falar em Karl Marx e vem aqui falar daquilo que não sabe, né? Então, eu acho que é importante que todos nós tenhamos a noção do que esse país, do perigo institucional que esse país passa. E que se não houver unidade dos democratas, e isso eu não estou falando do partido do PFL, dos democratas, aqueles que querem a democracia, aqueles que são de esquerda e de centro, e até alguma parte da direita mesmo que é a favor da democracia. Se não nos unirmos para derrubar o Bolsonaro, a coisa vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. E o campo progressista, centro-esquerda, a esquerda precisa voltar a falar com a população, inclusive com o eleitor médio, que é um eleitor que realmente não entende de política. A classe média é mais desorientada politicamente do que as classes D e E. Porque o cara que está lá embaixo, ele sabe o que é passar fome, o que é ter dificuldades. E ele se apercebe quem vota a favor dele ou não. Ele tem noção. Ele tem noção quando ele se olha e se vê no outro candidato, no candidato. Por que a época do Lula, você tinha lá, em 2010, um crescimento de quase 8% naquele ano? Tinha pleno emprego. No primeiro governo Dilma tinha pleno emprego. Eram 4%. Hoje, a gente tem o número de 12.800.000 desempregados no Brasil. E vai piorar, porque a crise econômica que está vindo, já não estava bom o troço para a gente. A crise econômica que está vindo por causa da Covid vai ser uma hecatombe em nível global. E a própria ONU diz, um país vai se recuperar, outro não, vai ser nesse nível. Vai ser nesse nível. Então a gente tem que estar preparado para o que vem por aí. Quem tiver seu dinheirinho, guarde, não gaste com besteira, não gaste com futilidades, compre só o necessário, reserve para você, para sua família. O governo não vai te socorrer, creia. Tem a falácia de que o PT quebrou o Brasil. Não se quebra um país, minha gente. Primeiro, que o país pode emitir títulos de dívida. E segundo, que o país pode emitir dinheiro. Nós estamos numa deflação esse ano. Ou seja, é uma inflação invertida, negativa. Pode imprimir dinheiro e distribuir para a população, que dá. Tá? Vários economistas estão falando isso. Vários. Inclusive os economistas do neoliberalismo, inclusive, porque estão se apercebendo que a desgraça vai ser grande. E na contramão disso tudo vai o ministro da Economia, que é um cara que ajudou a implantar um sistema econômico perverso no Chile, perverso, né, na ditadura Pinochet. É isso que o Guedes é, um cara perverso. O negócio é dinheiro, é lucro.
Não é a população, não é o bem-estar da população. Acabou com a previdência no Chile. Os velhinhos lá ficam se matando porque não tem mais dinheiro. Suicídio, assim, aos montes de pessoas idosas. Isso tudo vai cair na conta dele, lá em cima, com um velhinho barbudo poderoso, um Deus todo-poderoso. Que é uma justiça divina, eu creio nela. Que nem os homens e nem a política conhecem. Mas o que você faz de mal contra o povo... A pessoa que tem poder na mão, eu lembro uma vez que o governador Leonel Brizola, falando pra gente, ele disse, olha, vocês não sabem o poder de se fazer o mal que a caneta tem. Então, no dia que vocês estiverem no poder, pensem 2, 3 vezes antes de assinarem qualquer coisa. 2, 3 vezes. Perguntem a quem eu vou prejudicar se eu assinar. A quem eu estou ajudando. Quem ganha e quem perde. Avaliem. É assim que vocês vão ter que fazer com a família de vocês a partir de agora. É segurar o dinheiro, comprar só o necessário, comprar o alimento, investir na educação, que é sempre importante a pessoa estar qualificada. Entende? Para poder caminhar. A gente não sabe o que vai acontecer. É um problema em nível global. Se preparem para o pior, porque se ele não vier, você pelo menos está preparado. Tá certo? Você pelo menos está preparado. Isso é um conselho de bobo. Tá? Os bobos sobrevivem, os espertos é que vão embora antes. Então, e dentro dessa hecatombe toda, a gente tem um governo que fica de joelhos para o capital internacional, de joelhos para os bancos, já reservou lá. Olha, gente, tem uma coisa chamada papel podre. As grandes empresas podem emitir seus debentures, né? Vendem papéis das suas dívidas e tal, e depois não conseguem pagar. Isso chama-se papel podre. O governo vai comprar papel podre de anos e anos. A desculpa é o Covid. O governo vai comprar papel podre, o Banco Central vai comprar papel podre para tirar os banqueiros da merda e você que está indo. Desculpe o termo, mas não tem outro. Esse é o governo que se entrega ao rentismo, que se entrega aos poderosos, que se entrega aos banqueiros. Lá em cima todo mundo se abraça. Nenhum banqueiro pergunta se o dinheiro que está na conta veio de tráfico de drogas, veio de venda de órgãos, nada disso. Lavam dinheiro. Lavar dinheiro é isso, você pega um dinheiro sujo e transformá-lo num dinheiro que é apresentável. Você acha que banqueiro está preocupado com... Banqueiro quer o lucro. E o governo se endivida cada vez mais para poder ficar, seja ele qual for depois, na mão dos mesmos banqueiros. Então, eu sou a favor de que o Brasil passe 2 anos, pelo menos, dentro dessa problemática da Covid, sem pagar nenhuma dívida a banco. Nenhuma. Pegar esse dinheiro e investir em educação, investir em saúde, investir em alimentação da população. É para isso que serve o governo. O governo, o Estado, é a representação da sociedade. Cada um de nós contribuímos com impostos. E proporcionalmente os pobres contribuem mais do que os ricos. Você sabia que se você for acionista de qualquer banco, eles quando forem dividir o lucro, você não paga 1% de imposto? Você não paga 1 centavo de imposto? Você sabia disso? Eu pergunto para você, é justo? É justo isso? É justo uma pessoa herdar uma fortuna de bilhões e não ter imposto sobre isso? Eu pergunto para você, é justo isso?
Mas é isso que ocorre, meus queridos. É isso que ocorre. Então, a gente tira aqui agora vai ser as quintas-feiras, quintas e domingos, né? A gente bota aqui todos os dias vídeos para poder desalienar as pessoas, ajudar a esclarecer as pessoas. A gente precisa ter pessoas esclarecidas, entender e compreender quais são os movimentos, né? Porque às vezes, gente, a gente realmente não compreende, né? O eleitor médio ele não compreende, não porque lhe falte capacidade, é porque são tantas outras coisas na vida que a gente tem que tratar, que a gente não teria que ficar 24 horas vigiando as ações do governo. O que é votado no Congresso, o que deixa de ser. Agora mesmo, o governo federal queria sabotar a votação, né, que renovava o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Brasileira, da educação de base, para as criancinhas. Queriam tirar esse dinheiro, ficar um ano sem pagar, para dar dinheiro para banqueiro, pô. Sabotaram de todas as formas. E o Congresso, mais uma vez, por isso que é importante democracia, porque tem que ter vários lados, não pode ser monolítico, né? A vontade do presidente é que impera. Tem que se dividir esse poder, dividir, para poder haver um mínimo de equilíbrio, porque senão só um lado ganha, senão só uma pessoa ganha. Então, pensem direitinho, né, antes de votar. E se você faz parte de algum partido político, de sindicato, se organize, pô. Não permita que as lideranças, às vezes, por vaidades, ficam batendo cabeça, né, por desconfianças, né. O Brasil em primeiro lugar. O povo brasileiro em primeiro lugar. Todo político que tem vergonha na cara, que são meia dúzia, tá certo? Ele tem que primeiro colocar os interesses, ou como dizia o velho Brizola, os interesses da população, os interesses do Brasil em primeiro lugar. E não entrar nessa de subserviência a outro país, de vassalagem a outro país, de lesar o país para defender os interesses americanos. Pergunta se os Estados Unidos vão abrir mão dos seus interesses para agradar quem quer que seja. Não são idiotas. O grande problema do Brasil é que toda vez que ele vai levantar voo, cortam o barato do Brasil. Foi assim com o Getúlio Vargas, foi assim com o Jango, e Jânio Quadros também. Foi assim com o Juscelino. Eu quero lembrar a vocês que havia uma operação para derrubar o avião do Juscelino, quando ele vinha visitar Brasília, na época da construção de Brasília. Ele só tomou posse porque o Marechal Lott era um cara legalista e foi contra os militares golpistas, que não conseguiram dar o golpe em Getúlio porque ele se suicidou. O suicídio de Getúlio foi um sacrifício. Foi um ato político para que não houvesse golpe. Tentaram no Juscelino, o Lott não permitiu. O Lott tinha grande prestígio, junto inclusive às tropas. Tentaram, em cima do Jânio Quadros, em 61, e o Brizola era governador lá no Rio Grande do Sul, mobilizou a população, armou a população, criou a lei, a rede da legalidade, uma rede de rádios que retransmitiam os pronunciamentos dele contra o golpe, que já estava articulado. E o Jango, quando o Jânio Quadros renuncia, o Jango estava numa visita oficial à China, em nome do presidente da República. E mesmo assim ele veio fazendo escalas para não vir direto, com medo de chegar aqui e ter um problema maior, ter uma guerra civil. E mesmo assim queriam derrubar o avião do Jango. Os golpistas são assim, são covardes. É gente covarde. Nunca da mano a mano eles não vão. Eles vão sempre na covardia.
E aí teve a história do parlamentarismo. O Jango teve que aceitar o parlamentarismo e o Tancredo Neves foi o primeiro-ministro do Brasil. Depois houve o plebiscito e eles derrubaram. E o Jango voltou fortalecido como presidente da República, com poderes efetivamente resguardados, né, e renovados. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus queridos, toda vez que o Brasil tenta ter uma política de autonomia, se tornar uma grande nação, os interesses internacionais, os interesses transnacionais vão e derrubam o regime, derrubam o governo. E foi assim também com a Dilma. E o discurso é sempre o discurso do moralismo, né? Não, são corruptos, não, são ladrões. E quem acusa? Você veja agora, o ex-ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, que agora parece que está... Nem sei qual é o ministério que ele está, mas enfim, é o cara que fez um acordo agora, vai pagar quase 200 mil reais, porque ele é réu confesso, meu amigo, de fazer caixa 2. A mesma coisa que acusam o PT. Então, aonde que está a honestidade desse governo que aí está? Aonde? Só trouxa, só bobo. Né? O cara está sendo lesado e prefere trocar o sofá. É a história do cara que troca o sofá. Então, aonde que esse governo é um governo honesto? Isso é uma falácia. E é sempre uma falácia golpista. Tem muito ladrão chamando o Lula de ladrão, chamando a Dilma de ladra. Então, não me venham com churumelas. Ninguém aqui é trouxa, ninguém aqui é bocó. Se o cara é bocó, a gente deixa. Porque ele está sendo doutrinado dentro da religião dele, dentro lá da caserna dele, dentro lá do... Entendeu? Aí eu lembro o Geraldo Vandré. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Então, é o falso patriotismo. Eu convoco a você a ser nacionalista, que é mais profundo do que isso. E não é ser nacionalista xenófobo, fascista, canalha, não. É o nacionalista, aquele que defende a nação, aquele que crê que a nação pode ser mais do que isso que é. Então nós precisamos não só de ter um projeto de Brasil, um projeto desenvolvimentista de Brasil, né? Mas um projeto nacionalista de país. Que o país tenha programado para 50 anos, né? Tem um programa de desenvolvimento, um programa para a educação. Nós vamos projetar isso aqui, vamos seguir isso aqui para poder alcançar o objetivo. Foi isso que fez a Coreia do Sul, na década de 80, ser um penduricalho dos Estados Unidos e passou a ser uma grande potência, investindo em educação, investindo em tecnologia, investindo no trabalho, na qualidade de vida do trabalhador, criando grandes indústrias. O trabalhador coreano, ele é um trabalhador que tem muito valor agregado, tem muito conhecimento, tem muita qualificação. E é isso que vai fazer a gente crescer. E não adianta os incautos que nos visitam, que às vezes entram aqui falando besteira, achar que é uma disputa de time. Não é uma disputa de time. É uma disputa do futuro dos seus filhos. É uma disputa pelo futuro do país. Né? É uma disputa para que as pessoas tenham qualidade de vida. O Brasil voltou ao mapa da fome, minha gente. Então, quando você tem um presidente que todo dia atenta contra a democracia, que todo dia atenta contra a economia nacional, que todo dia atenta contra o salário das pessoas,
né, que quer perseguir o servidor público como se o servidor público fosse o culpado pelas mazelas do país, quer acabar com a própria estabilidade do servidor. O servidor que é bom, ok. O servidor que é ruim, meu irmão, pau nele. Mas dentro das regras, dentro daquilo que o Estado Democrático de Direito estabelece. Não é criando dossiê no Ministério da Justiça, entendeu? Para poder perseguir professor universitário e policial que não é fascista, policial que defende a democracia. O Edson Siqueira fala fora Bolsonaro. E é isso aí, Edson. Obrigado pela sua presença aqui. Então, é importante que a gente tenha a firme noção da realidade. Não viva segundo a cabeça dos outros, né? Já diz o samba lá da minha terra, né? Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, né? Não repita frases já prontas, já feitas. Vai para Cuba, vai para não sei o quê. Não conhece nem Cuba. Cuba tem 60 anos quase, meu irmão, de um embargo econômico. E quase todas as pessoas têm nível universitário. Eu não sei se você sabe, Cuba forma por ano uma quantidade enorme de estrangeiros em medicina. Gente do Brasil, gente da Bolívia, gente do Uruguai, gente do Zimbábue. Eu não sei se vocês sabem disso. Cuba agora com os números baixíssimos de Covid-19. Por que será? Tem a questão do vitiligo, que é aquela doença de pele. Já tem uma vacina cubana que trata disso. Isso é uma ilhota. Tu imagina se fosse um país como o Brasil. Então a gente precisa sair da caixinha, sair da Matrix, sair das mamadeiras de piroca, desculpe o termo, entendeu? Sair da história de que os partidos de esquerda, em especial o PCdoB, porque essa fake news foi feita para eles, né? Dizer que vai instituir, legalizar como é que se diz? Deixa eu bloquear mais um aqui. Vai querer se instaurar a pedofilia no Brasil. Então, são pessoas que mentem. E é sempre de cunho sexual, é sempre algo pejorativo. Então, são pessoas que também têm algum tipo de problema sexual, né? Tem uma sexualidade mal resolvida, escondida, acabrunhada, né? São pessoas doentes. E o discurso do Bolsonaro tirou do armário, né, as pessoas que têm essas perversões. Pessoas que odeiam, têm um ódio guardado, de problemas pretéritos, problemas de família, problemas psiquiátricos, psicológicos. E essa gente hoje fala, vai para a rua, desavergonhadamente, não tem nem vergonha de se aperceber, né, e nem tem capacidade também de se aperceber que toda vez que ela fala de alguém, ela está falando primeiro dela. Quando a gente fala de alguém, a gente fala mais, né? Quando Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro que de Paulo. Conhece esse ditado? Então temos que defender a democracia. E democracia não é ausência de ordem. Tem que ter ordem na democracia para as coisas funcionarem, para a sociedade ir para frente, né? Democracia é ausência de opressão. Eu não me permito ser oprimido. Eu detesto opressão. Eu acho que ninguém gosta de viver sob a chibata de um ditador, sob a chibata de alguém que maltrata, sob a chibata, né? A não ser que tenha a síndrome de Estocolmo, né? Que é o cara que começa a ter uma admiração pelo seu opressor, né? Então, é importante que a gente se liberte, né? O pior cativeiro é o da mente. O pior cativeiro é o cativeiro da mente. O Brasil hoje é um grande elefante, com força, com poder, né? O maior dos animais terrestres, né?
mas que está amarrado numa árvore por um barbante e acredita que aquilo pode segurar. Nós podemos ser, minha gente, a maior potência do mundo, econômica, do conhecimento. Depende de nós. Primeiro acreditarmos nisso. Primeiro termos a consciência de que nós somos grandes. E não é só no tamanho geográfico, não. Nós somos grandes porque a nossa população, ela, além de ser uma população tenaz, ela é uma população que é criativa. Um grande gênio da física chamado Albert Einstein dizia que criatividade é mais do que o conhecimento. Você imagina se a gente pega esse povo com todas essas capacidades, a capacidade de sobreviver em meio às dificuldades, a capacidade de se resignar, de continuar em frente, né, de ter resiliência. Essa é a palavra, resiliência. Se a gente pega esse povo e educa, se a gente pega esse povo e dá comida, para que, como dizia o velho Brizola, para não queimar o computadorzinho, porque o cérebro se forma na infância. Se nós alimentamos a nossa gente, se nós damos uma glebazinha, se nós damos um acrezinho, um alqueirezinho para ela no interior fazer sua plantaçãozinha, sobreviver, se damos créditos no Banco do Brasil para a agricultura familiar, se nós damos educação a essa gente, esse país explode, esse país vira o maior país desse mundo, minha gente. Mas para isso a gente precisa ter amor pelo país. Ter amor pelo país. Ter sentimento de empatia pela dor do outro. E lutar para que esse país seja grande entre as nações. É isso. E não ficar defendendo ídolos de barro, de pés de barro, como diz na Bíblia, né? São ídolos, né, montados em bronze e os pés são de barro. Vai cair. E você vai passar vergonha, porque você defende aqueles que bandidos são, mas que se dizem honestos, terrivelmente evangélicos, homens de Deus. Que Deus é esse? Baal ou Belial? Porque Jeová não é. Que Oxalá não é. Então nós somos uma nação, por isso que diz que o Brasil é o país do futuro. Mas o futuro começa hoje, pô. O Brasil é o país do futuro desde que foi fundado. Nosso futuro nasce das nossas ações. Cada um de nós aqui, das 73 pessoas que estão aqui com a gente simultaneamente, cada um de nós é fruto das escolhas que fizemos para as nossas próprias vidas. Nós somos frutos das escolhas que fazemos, boas ou más. E por que não escolher diferente? Por que não abrir espaço para a gente ser grande? Se cada um aqui dos 70, por exemplo, pensar que esse país pode mudar, quantas pessoas vocês não vão influenciar? Os exemplos, eles são muito mais poderosos do que as palavras. Porque as palavras a gente já sabe, tem gente que fala uma coisa e faz outra. Muitos políticos fazem isso, a maioria pelo menos. Mas a prática é o critério da verdade. É quando você transubstancia, né, transforma aquilo que você fala, aquilo que você prega em ações, isso sim te faz uma pessoa valorosa. Isso sim te faz uma pessoa de valor. E a pior coisa é quando a gente vive num lugar e não ama o lugar.
Vive com a família e não ama a família. Vive com os irmãos e não tem amor a esses irmãos. Vê um irmão passar fome e você está muito bem, você não tem a capacidade de estender a mão ao teu irmão. Isso é a pior das doenças. É a doença da futilidade, do egoísmo, da falta de fraternidade entre as pessoas. Então, a gente precisa, de fato, ter essa capacidade de se indignar com os erros, com as coisas erradas, combater as coisas erradas e, ao mesmo tempo, fazer a nossa parte. Ao invés de vir aqui xingar as pessoas, ofender as pessoas, que fulano é ladrão, né, que não sei o que lá, faça algo de construtivo para esse país, para a tua vida. Porque se tirar esse ódio de você, não vai sobrar nada. Construa dentro de você algo muito mais produtivo para você, para a sua família, para a nação brasileira. Por que eu tenho que te odiar por você ser bolsonarista? Eu não tenho que te odiar. Podemos conviver, mas aí tem que ter tolerância, tem que ter respeito ao próximo, tem que ter um nível não só de espiritualmente falando, mas um nível de respeito e de amor às pessoas. E ontem foi-se embora um grande líder indígena que respeitava os outros, que tinha sua autoridade, que não era autoritário, que falava baixo porque não é gritando que a gente mostra autoridade, né? Então, e nem acusando as pessoas. Agindo como exemplo. Como eu disse e repito, tem muito ladrão chamando Lula de ladrão. E podem se preparar, que a direita se prepare, que os fascistas se preparem, porque agora a competição eleitoral vai ser uma das mais interessantes, pelo menos sociológica, filosófica e ideologicamente. E que depois da eleição, seja lá quem ganhou, que governe, mas governe para o povo, dando ao povo aquilo que o povo precisa, que é paz, em primeiro lugar, paz. Paz para poder trabalhar. Segundo, que venha vencer essa depressão econômica que se avizinha e que nós devemos lutar para isso. Eu quero muito agradecer a sua audiência, agradecer a vocês todos que estão aqui com a gente, que ficaram nessa quase 1h25 conosco. Quem puder, por favor, compartilhe. Nós agradecemos a sua audiência. E você também, que não pensa como a gente, mas que tem o respeito, né? Que aqui é um fórum democrático, né? Para participar, falar, desde que não ofenda, desde que não... né? Que isso não constrói. Queremos não desconstruir as pessoas. Queremos que cada um aqui seja feliz do seu jeito, né? E que que nenhum Estado constituído seja responsável por se meter na vida individual de ninguém, né? Queremos a liberdade, inclusive para aqueles que falam que são contra a democracia. Muito obrigado, uma excelente noite para vocês. No domingo, às 10 da manhã, teremos uma nova live, que vai ser com Lauri Bernardes, do Movimento Cultural Darcy Ribeiro. Então, 10 horas da manhã, eu aguardo você. Muito obrigado. Que Deus ilumine a vida de vocês. Um bom final de semana. Grande abraço.